Que a graça e a paz esteja com todos meus amados irmãos e irmãs. Quero vos trazer aqui uma abordagem sobre o tema semanal que é o cristão e o coronavírus. Qual é o posicionamento do cristão diante da pandemia, diante do Covid-19? Portanto, quero ler com vocês Ezequiel capítulo 1 e versículo 1, que diz: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. O cristão versus coronavírus. Como cristão, temos nos posicionado diante da pandemia? Há um grande desafio. Muitos deixaram de vir às igrejas, a participar dos cultos. Muitos deixaram de frequentar as suas devidas igrejas. Muitos deixaram de participar das suas reuniões religiosas. Aí vem a seguinte pergunta: eu estou agindo corretamente? Eu estou agindo como se deve agir? Olha que interessante a passagem do profeta Ezequiel. Ezequiel vai dizer que ele estava junto com seus irmãos no cativeiro, próximo ao rio Quebar, e abriram-lhe os céus e ele viu visões de Deus. Diante da crise, Deus quer lhe mostrar visões. Diante da pandemia, diante desse tormento que assola não só o Brasil, mas todo o globo terrestre, Deus vai nos mostrar através da visão de Ezequiel que ele sempre está em movimento. O céu não está em crise. Eu acho interessante nesta visão, quando ele vê os animais, quando ele vê um homem com rosto de águia, né? E ele vai vendo essas visões. A visão que me chama a atenção quando ele observa que o Espírito entra numas rodas e conforme o Espírito Santo as impele para que elas se movimentam, elas vão se movimentando. Se o Espírito para, as rodas também param. Palavra trazida pelo nosso pastor presidente, pastor Anderson Ventura, no culto de terça-feira. Pensa num culto espetacular. Deus na casa. Deus falou fortemente conosco. Onde o pastor Anderson abordou o seguinte tema: Deus está sempre em movimento. Eu quero lembrar você que a terra pode estar vivendo uma grande crise diante desta pandemia. Muitos perderam seus empregos. Muitos não têm uma renda para sustentar as suas famílias. Alguém perdeu seu ente querido. Alguém tem até medo, o receio de aproximar-se de outras pessoas que estão suspeitas de estar com o vírus chamado Covid-19. Mas eu quero lhe informar algo importante da parte de Deus. Deus não deixou de ser Deus. Deus está em movimento. O mesmo Espírito que movimentava as rodas é o mesmo Espírito de Deus, que Ele é Deus de eternidade a eternidade. E Apocalipse vai dizer que Ele é o que é e o que há de vir, não o que será. Ele sempre será Deus. Quando Deus rejeita Saul, Deus fala para o profeta Samuel: Samuel, eu não estou parado, eu estou em movimento e já achei alguém segundo o meu coração. Pega o seu vaso de azeite, vai à casa de Jessé o belemita, porque entre seus filhos eu tenho provido um rei. Alguém desobedece a Deus e é rejeitado por ele, mas Deus já encontra o seu substituto. Quando Elias está
no monte reclamando da situação, quando ele está, na verdade, na caverna pedindo a morte, depois você vê ele assentado debaixo de um pé de zimbro, dizendo: eu tenho que morrer porque Jezabel quer acabar com a minha vida. Isso depois de matar 850 profetas. E a Bíblia nos informa que Deus aparece a ele e diz: levanta-te e come, porque grande é a tua caminhada. E tem mais, tem 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal, homens tementes que foram sustentados a pão e água. E tem mais, Elias, vai pelo teu caminho e unge a Eliseu, profeta, no seu lugar. Então nós observamos, à luz da palavra de Deus, que diante destas afirmações, desses exemplos, Deus, ele está em movimento. Isaías vai dizer: operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede Deus agir na sua vida. Ninguém impede Deus agir na sua casa. O mundo está em crise, mas o céu não está em crise. Governos podem perder controle da situação, pode perder o controle financeiro das suas nações, mas o céu jamais estará em crise. Esta é a palavra de Deus para você. Cristão versus coronavírus. Deus está no controle. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos teus negócios. Deus está protegendo a sua casa. Se Ele te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. De uma coisa é, continue servindo a Deus. Não se ausente da casa do Senhor. Tome sim os devidos cuidados, higienizando as mãos, usando a máscara, mantendo o distanciamento social em lugares que tem muitas pessoas. Mas não esqueça, não deixa de servir a Deus. Não usa a crise Covid-19 para que seja o seu amuleto de desculpa para não estar dentro da casa do Senhor. Alguns, na verdade, por recomendação médica, não podem estar num ambiente como a casa do Senhor, porque são do grupo de risco. Mas tem pessoas que têm possibilidades suficientes, têm imunidade suficiente para poder estar no templo adorando o nome do Senhor. E usa a doença, usa a pandemia para que isto possa ser um amuleto de desculpa para não estar servindo a Deus. Cuidado, Deus está em movimento. Aliás, Deus é perito em substituir pessoas, profetas, reis, reinos. Deus é perito. Se você não quer fazer aquilo que Deus determinou para você fazer, fica tranquilo, Deus levanta outro no seu lugar. Mas o verdadeiro cristão, ele vai se posicionar como aquele que crê na divina providência de Deus. Não desanime, confie. No mundo tereis aflição, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus falou: eu venci o mundo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Um forte abraço, que Deus em Cristo vos abençoe. O meu desejo é que você seja próspero e feliz na sua caminhada. Vamos avante, Deus é conosco. Somos uma igreja que não para, somos uma igreja em movimento. Deus abençoe.